Boa noite. Boa noite. Pai do Senhor, amém? Amém. Amém. Vou estar indo sua multidão. Vamos fazer uma leitura aqui do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por sua causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Essa parte aqui, Moisés, ele já tinha fugido do Egito, né? Depois da situação que aconteceu aqui. Ele fugiu e Deus depois chama ele para libertar Israel do Egito, né? E esse versículo aqui, será que dá a entender que Deus esquece da gente? Simplesmente, opa, esqueci. Não, né? Na verdade, aqui o que quer dizer aqui é que Deus viu o povo já havia se multiplicado no Egito, né? Já tinha bastante hebreus. E aí Deus viu que já era a hora de tirar aquele povo dali e levar eles para a terra deles. Mas Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece. Lá em Salmos, deixa eu achar aqui, Salmos capítulo 68, versículo 19, diz assim: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Dia a dia, né? Ou seja, todo dia Deus se lembra da gente, todo dia Deus pensa na gente, Ele não se esquece. Então, fica aí essa reflexão, né? Deus não esquece da gente, Ele está todo dia tentando falar com a gente, todo dia tentando ter acesso, colocar a presença dele com a gente, né? Chamar a nossa atenção, talvez, mas Deus não se esquece da gente. Pelo contrário, está todo dia ali. Às vezes a gente só precisa aprender a ouvir e entender as situações, né? E essa é a passagem que eu deixo nesse culto de hoje, né? E eu quero fazer uma oração agora, agradecer a Deus, porque hoje a gente está aí, né? Podia estar em outro lugar, outra coisa, né? Muita gente não tem como estar dentro de uma igreja hoje, está em situação mais difícil, mas a gente está aí, graças a Deus, né? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje, de ver as dificuldades, de ver tanta coisa, né, que a gente passa aí, que o Senhor nos permite estar aqui hoje. Obrigado, Senhor, por sempre lembrar da gente, por estar aqui com a gente todo dia, Senhor, colocando as tuas mãos, Senhor, cuidando, zelando por cada um de nós. O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e o Senhor nos ama. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu perdão, pela tua graça, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque em meio às dificuldades o Senhor tem nos sustentado, nos levantado, Senhor, e nos dado novas oportunidades, mesmo a gente não merecendo, Senhor. Senhor, abençoe esse culto de hoje, Senhor. Esse culto seja de adoração, de louvor a Ti, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui hoje, Senhor. Abençoe aqueles que não puderam vir. Senhor, coloca nas tuas mãos a vida de cada um, Senhor, cada família, cada criança, Senhor. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Coloca, Senhor, as tuas palavras, Senhor, na nossa boca, Senhor, para falar com o Senhor. Senhor, com graça, Senhor.
eu te peço, Senhor, esteja aqui conosco, Senhor, deixe esse lugar com a tua presença, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Senhor. E nos leva, Senhor, a ser perdoados, Senhor, através de buscar a tua face e a tua presença. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, se alguém quiser acompanhar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Que todos já conhecem, mas a gente está sempre relembrando todos os dias, que é algo que a gente necessita usar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei, e se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu nem vou comentar sobre a palavra, vou deixar aqui essas palavras da Bíblia mesmo, para cada um. E a música que as crianças vão apresentar também. Muito suja e abandonada, não tinha amor, sem valor, ninguém me olhava. Até que um dia o reino de Deus pagou um preço pra morar em mim, e fez o meu coração seu jardim. E eu me navegar, isso já aconteceu. Jesus também disse que eu já o peguei. E aonde ele passa sempre tem transformação. A tristeza vai embora e não volta, não. Abre a porta sem demora, ele é a solução. Ouça bem o que ele fala pro teu coração. Eis que estou à porta e bato e continuo a insistir. Então não abre a porta, eu não vou sair daqui. Muito suja e abandonada, não tinha amor, sem nenhum valor, ninguém me olhava. Até que um dia o rei me desce, pagou muito preço pra morar em mim, e fez o meu coração seu jardim. Eu me navegar, isso já aconteceu. Jesus também disse, então já eu perdoei o zagueiro. E aonde ele passa sempre tem transformação. A tristeza vai embora e não volta, não. Abre a porta sem demora, ele é a solução. Ouça bem o que ele
tristeza ponho fora e não mansa-me daqui. Amém, irmãos? Vamos te colocar de pé deixando orar no nome do Senhor Jesus?
também que o Senhor possa, Senhor Deus, estar abençoando elas aonde elas estiverem. Muito obrigada, Senhor Deus, pela tua presença neste lugar que hoje é real. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, Ezequiel, ele acaba sendo levado para uma visão. E ele foi levado num templo, e nesse templo tinha muita água, muita água. A pessoa que estava acompanhando ele, levou ele até essa certa parte do templo, e as águas do templo que saíam do templo chegavam nos tornozelos dele. E aí, indo mais um pouco à frente, as águas iam para os joelhos dele. E quanto mais ele ia, as águas iam chegando nas cinturas. E quanto mais ele ia, já não podia se ir a pé. Ele tinha que ir a nado, de tantas águas que eram. Na nossa vida com Cristo, a gente estava conversando com a Luana, lá no início, quando a gente conhece Jesus, quando a gente se batiza, a gente vem com aquele fogo, com aquela alegria, com aquele ânimo, com aquela vontade de fazer tudo. Nossa, Jesus, tudo é teu, eu vou viver para ti, eu vou fazer isso, eu vou me encher de responsabilidade na igreja, eu vou servir, eu vou para o culto todo dia, eu falto um culto. Mas aí vai passando um período, e aí começa a vir uma dificuldade ali, começa a vir uma provação aqui, e aí Deus ele começa a tirar isso, tirar aquilo, e aí tu começa a desanimar. E aí muitos cristãos, eles ficam ali mesmo. Eles caem e eles não levantam mais, eles ficam ali. Essa passagem de Ezequiel, ele fala sobre isso, da gente não querer ficar só no raso, nas aguinhas rasas, mas a gente se aprofundar em Cristo, a gente não deixar que as dificuldades da vida, às vezes a angústia, o medo, a depressão, que a gente não venha deixar essas coisas pararem a gente. E que a gente venha se aprofundar nas águas de Cristo. A música que a gente vai cantar fala isso. Leva-me mais a fundo. Que a gente venha querer mais de Deus. Que a gente venha querer mais das fontes de águas vivas que o Senhor tem pra gente. Então que os irmãos possam estar tirando esse momento para refletir, para orar, pedir força se necessário. Mas que os irmãos venham estar falando com Deus, pedindo para se aprofundar mais do que Ele tem para a vida de vocês. Amém? Amém.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram a Bíblia em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo ele é muito famoso entre a comunidade cristã, mas eu quero que a gente olhe para esse versículo de uma forma mais profunda sobre o que ele é. Então, cada vez que agora você lê esse texto, leia da seguinte forma: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu melhor ao mundo. E da mesma maneira que Deus deu o seu melhor por nós, nesse momento cabe a nós dedicar o nosso melhor a Ele. Para Deus o nosso melhor não se define em quantidade, não se define em valor, mas em sinceridade de coração. Quando você vier dismar, ter esse momento, não venha preocupado se você tem pouco dinheiro, o irmão do lado tem muito. O que Deus quer não é uma quantidade imensa, porque Ele é dono de toda a prata que existe no mundo. O que Ele quer é uma sinceridade do nosso coração, a vontade de honrá-lo a todo momento, inclusive sabendo que pode fazer até falta esse dinheiro, mas por meio disso glorificar o nome do Senhor. Então venha com um coração sensível ao Senhor aqui à frente quando vier colocar esse dinheiro. Amém? Dobre com a cabeça nesse momento. Senhor meu Deus, nesse momento, Pai, estamos iniciando o momento de dízimo, Senhor amado. Pai, agradecemos a Ti por esse culto, por esse momento, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, Senhor amado. E que todos venham à frente, Senhor amado, entregar que vem para Ti, de coração sincero, Pai amado, e com anseio, Senhor amado, de glorificar o Teu nome, Pai. Louvamos o Teu nome por esse momento, por esse dia, e te pedimos, Pai, abençoa desde já cada um, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Amém.
Graças a paz. Dessa vez tem um pouco corajoso ou corajosa para orar hoje. Você? Pedro. Então, que orar muito para não orar certo. Então, vamos todos estender as mãos para cá. O nosso irmão Pedrão vai orar. E quando a gente ora, a gente fecha o olho e faz assim, né? Certo? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço que hoje a gente tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, para que esse dia seja para que amanhã seja um dia maravilhoso, guardado pelo Senhor, que seja um dia maravilhoso. Amém. Abençoe todos que compareceram esse dia na igreja, Deus. Eu peço que abençoe cada um de nós que comparece aqui, Pai. Na tua casa do Senhor, nós esperamos ver no futuro. Em nome de Jesus, abençoe cada um que deseja comparecer a esse lugar maravilhoso, Deus, para que abençoe as pessoas que estão em dias difíceis, que estão no hospital ou no orfanato, a dar uma família, sanidade, melhora a vida delas. Em nome de Jesus, eu peço que abençoe cada um de nós, para que no futuro a gente possa ter uma vida melhor e seguir para o céu, para que a gente se priore e quando a gente esquecer ou cometer pecado, por favor, a gente peça perdão pelo que a gente comete. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz.
mais uma vez. Convido a todos a abrir o Salmo de número 15. Demora um pouquinho, gente, que esses programas gratuitos que nós propagamos demora um minutinho, né? Quem já trabalhou aí com PDF, já deve ter experimentado. Salmo de número 15 diz assim. Salmo de Davi. Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Aquele cuja língua não profere difamação e que não faz o mal ao seu próximo e nem lança calúnia contra o seu vizinho. Aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo quando é prejudicado, mesmo sendo prejudicado. Que não empresta dinheiro visando o lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Senhor, nós acabamos de meditar aqui na Tua palavra, Senhor, que é poderosa. Senhor Deus, que ela venha nos exortar, Senhor, e nos ministrar os corações, para que possamos, Senhor, cada vez mais crescermos na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Pai, peço que o Senhor use, Deus, esse que nos fala, Senhor, mesmo sendo, Senhor, falho e pecador. Usa, Senhor Deus, para abençoar as nossas vidas, Senhor Deus. Que não seja o teu servo falando, mas seja, Deus, o teu Espírito Santo ministrando aos corações. Eu peço isso, Deus, e também, Senhor, toque nos corações de cada um de nós, a começar no meu, Senhor, para que eu seja, Deus, cada vez mais obediente e submisso à tua vontade. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, podem sentar. Um pouquinho os olhos aqui para os Salmos, um minutinho de estudo, né? No sentido da gente poder compreender o livro. Eu sei que todos nós sabemos, mas precisamos também relembrar. Então, vamos olhar para Salmos sempre de uma maneira especial. Eu peguei essa frase aí do estudo do pastor Israel Belo de Azevedo, que ele comenta assim com bastante sinceridade e transparência, da maneira que nós precisamos tratar a nossa vida com Deus. E ele diz assim, ó, a partir da perspectiva da análise dos Salmos, ele fala assim, ó, Deus merece ser louvado, com o louvor sendo uma obrigação, em lugar de sacrifício, de todo aquele que nele confia. Ele cita lá o Salmo 150. Louvar não é trocar, oferecendo algo em troca, como se Deus fosse trouxa. Louvar é ter prazer em contemplar a Deus e falar que Ele é amado. O livro de Salmos é uma coleção de hinos
música cristã para os judeus. E Deus usa esses homens e mulheres de Deus de maneira inspirativa, de forma que eles venham a fazer ali algo poético, belo, bonito, para que nós pudéssemos contemplar cada vez mais a beleza da santidade de Deus. É algo belo e inspirativo. E os salmos, eles são essa coleção de poemas, 150 poemas, que retratam muito das angústias do ser humano, das alegrias, das vitórias, ou seja, retrata muito do nosso cotidiano e reflete muitas vezes o quão nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Só para a gente continuar aqui, nesse momento didático, esse salmo, como a maioria dos salmos, segundo os estudiosos, não tem ali uma história que alguém possa falar assim, esse salmo aqui foi escrito perfeitamente em determinadas circunstâncias, diferente de alguns dos hinos nossos modernos. Tem um hino desse moderno, das músicas clássicas, que conta a história que alguém estava viajando num navio na Inglaterra, uma família estava viajando da Inglaterra para os Estados Unidos, na época ali da colonização americana, e o navio afundou e essa pessoa perdeu lá toda a sua família, esposa e filhos, mais ou menos assim. E aí Deus inspirou ele e escreveu lá um hino maravilhoso que nós cantamos até hoje. Esse a gente conhece a história, né? Alguém registrou essa história. Os salmos não têm, né, essa precisão, segundo os estudiosos. Esse salmo ele é conhecido como Salmo do Bom Cidadão. Lógico, ele relembra um pouquinho do sermão do Monte de Cristo, né? Do que nós precisamos para poder ter um bom relacionamento com Deus. Formas de conduta, questões morais, esse de uma forma bem sucinta, traz para a gente ali 10 pontos, para a gente refletir sobre a nossa própria conduta. Então estamos já diante de mais um dos poemas contidos no livro de Salmos. Por que mais um dos poemas? Porque o livro de Salmos não é marcado em capítulos. Se a gente pegar aqui Mateus, capítulo 1, 2, 3, Reis, capítulo 1, 2, 3, Gênesis, capítulo 1, 2, 3. Mas quando a gente fala de Salmo, não é capítulo. Então a gente tem que sempre se referir ao Salmo 1, Salmo 2, Salmo 70, Salmo 150. Porque não é um capítulo, é um poema, uma música. E os salmos servem especialmente para nos motivar a orar, a meditar e a conhecer cada vez mais do nosso Deus, da sua beleza e especialmente do seu cuidado para com a humanidade. Aí a gente volta os olhos para o Salmo 15 de novo. Saiu do geral, focar no 15. O 15, ele é... peraí, está falando de Deus. Esse 15 é, preciso respirar e analisar com todo carinho o que ele está dizendo e de que forma ele impacta a minha postura. Porque ele trata de questões éticas e morais comuns a quem? A seres humanos. E esses seres humanos, dentre esses seres humanos, eu vou me incluir, e dentre esses seres humanos eu vou enxergar como, vamos dizer assim, contraventor de 1, 2, 3. Sabe lá
misericórdia de Deus, né? Não estaria ali. Então ele trata de questões éticas e morais. E essas questões éticas e morais, dependendo da minha conduta, e ela sendo positiva, ela vai impactar positivamente no meu relacionamento com Deus. Ela vai impactar positivamente na minha caminhada de fé e esperança. Ela vai impactar positivamente na minha alegria, no meu caminhar, no meu trabalho para o Senhor. Mas quando ela impacta de uma forma um pouco negativa, entraremos ali muitas vezes na tristeza de Davi, quando ele expressa: ó Senhor, restaura a alegria da salvação, para que eu possa mais uma vez jubilar na tua presença. Vamos pensar um pouquinho, como está a vida de Davi? Por que ele chegou lá? Porque possivelmente, lembro que não é uma história precisa. Inclusive eu trouxe dois pontos de vista. E aí eu quero trazer aqui uma situação de alerta, tá? Uma situação para reflexão. Eu lembro quando eu estava fazendo seminário, e lá, na aula de seminário, os professores comentavam que para ser um seminário, toda aula é um seminário, só para a gente comentar. Toda aula, basicamente, é um seminário. Então, o que consiste um seminário? Mais de um ponto de vista. Eu trouxe dois aqui. Embora não seja uma aula, eu queria a primeira parte um pouco didática. E fiz uma outra faculdade da área de geografia, e lá, passei lá toda a faculdade. E eles só apresentavam um ponto de vista, todo o curso. E eu passei o tempo todo, né? Assim, gente, olha uma forma de te manipular. Então, sempre procure um outro olhar sobre determinados estudos que você estiver fazendo. Nunca fique só em um ponto. Por quê? Se não houver contradição, muitas vezes, não existe uma reflexão. Se alguém te disser o que vai fazer, o que você tem que fazer, não tem uma reflexão para você. Você vai ter que seguir, você fica manipulado. Você fica manipulado. Essas questões não são, claro, para a Bíblia, está falando de estudo, né? Mas Deus trata a gente com perfeição. Então, que Deus fala com você na Bíblia, você pode abraçar, pode refletir também, mas você deve abraçar e seguir. Então, o primeiro ponto para a gente pensar por que Davi chegou nessa situação, se a gente olhar a história de Davi, a gente vai ver que no começo ali do seu reinado, antes do seu reinado, ele foi ungido por Samuel, mas aí ele viveu muito tempo ali na periferia, fugindo de Saul, porque Saul queria caçá-lo, de alguma forma. Porque Saul ficou mais ou menos sabendo que ele foi ungido pelo profeta Samuel, mas chegou com o rei, e aquilo ali virou uma situação de bastante problema para Davi. Davi assumiu o tempo, tal, e lá, depois que já estava lá com aquele montão de filho dele, um filho dele se rebelou contra ele, se eu não me engano, era o mais velho. E esse mais velho é aquele nome bonito ali, Absalão. E o garoto, vamos chamar assim, né? O garoto queria derrubar o pai, né? A gente pode falar que os casos de família são desde Adão, né? São desde Adão. Olha, nós não temos nenhuma diferença de Adão. Nós não temos nenhuma diferença de Davi. O DNA é o mesmo, não é? Nós vivemos lá de Adão. Então nós temos o DNA de Adão e teremos os mesmos problemas desde a época de Adão. Então Davi, no seu caso de família, viveu essa situação. O seu filho tentando tomar o seu lugar.
manda, pode, não é? Mas, pensa bem, não foi ali. Ele não fez ali nenhum, que mate-se Absalão. Não vejo isso. Mas ele morava na montanha do Senhor. Morava no Monte Santo. Aonde ficava o templo? Lá no Monte Santo, lá em Jerusalém. Então ele orientou os sacerdotes. Olha, para frequentar é preciso ter pelo menos esses requisitos. E possivelmente o sacerdote perguntava para a pessoa quando chegasse lá, que não era o templo de Jerusalém ainda, era ali, algum local, não sei se era uma tenda, alguma coisa assim. Então, para poder estar na presença de Deus, os sacerdotes interrogavam lá aquela pessoa que chegasse. E como que Absalão iria conseguir falar? Aconteceu o sacerdote que ele estava, eu estou ok. Olha, não, Absalão, você não, cara, você está querendo aí destronar o teu pai? Você não, né? Já mandava logo ele para casa. Então a intenção era criar condições específicas para que a pessoa pudesse estar na presença do Senhor. Não no tempo, não existia o tempo ainda, né? O tempo construído pelo filho de Davi, chamado Salomão, que depois vier a se tornar o rei. Aí a segunda posição. Como seria possível agradar a Deus? Ainda outros comentam que servir a Deus no seu santo monte Jerusalém requeria estar preparado com a sua forma ritual perfeita, o que expressaria obediência do ser humano para com a vontade de Deus. E isso era valorizado. Esse é o segundo comentário de um outro grupo de estudiosos. Por que o Salmo foi escrito? Para que o ser humano pudesse estar ritualmente preparado para se apresentar ao Senhor. Também é uma postura bem bacana, bem legal. Olha, nós precisamos ver a cara do Senhor de uma maneira preparada. Lembramos que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, se não me engano, 11, quando ele fala da ceia, ele comenta para a gente assim, olha, se nós viermos aqui pegar a ceia e tivermos alguma questão com o nosso irmão, que a gente deixe, não é, a nossa oferta, é sobre a ceia mesmo. Não, se a gente vier apresentar a nossa oferta e a gente tiver alguma questão com alguém, a gente deixa a nossa oferta no altar, não entregue para o Senhor, vá lá primeiro se acerte com o nosso irmão, para depois a gente vir entregar a nossa oferta. O apóstolo Paulo nasceu e comenta, olha, se a gente fizer o nosso autoexame, não é o nosso autoexame lá, no Salmo 15, quem que pode recebido do mercado do Senhor e lá habitar? A gente faz o nosso autoexame e depois a gente toma ceia com liberdade e coração tranquilo, pois senão a ceia se torna para a nossa própria condenação. Então, é um ponto muito interessante teologicamente, da gente aprender a se olhar no nosso espelho espiritual e a gente tem que fazer a nossa medida. E se a gente se encontrar na falha, a gente pede graça, Senhor, misericórdia, perdão, e vá para a igreja, se apresente a Ele, porque Ele é perdoador, Ele cuida, Ele abençoa e Ele nos dá força para poder vencer as nossas dificuldades. Temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas dificuldades. E quem é que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades? É o nosso Senhor. É pelo seu profundo amor, imenso, que Ele abre para nós a janela da graça e derrama as ricas bênçãos espirituais dos altos céus para nós.
uns 2 versículos para a gente pensar nisso. Olha, não é de hoje. Ó, 1 Samuel, muito antes ali de Davi. Foi até muito antes ali. Ele foi profeta bem antes de Davi, chegou um dia de Davi, e ele comenta assim, ó. Tem porventura o Senhor tanto prazer no holocausto e sacrifício, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, essa ideia de que o salmo foi escrito não para que a gente se amedrontasse, se escondesse, não, serviço de esboço para que a gente pudesse se aprumar diante do Senhor e corrigir a nossa conduta e andar de forma alegre e agradável ao Senhor, e até mesmo para a gente saber quando a gente está errado ou não. Para que serve a lei se não para dizer o que nós não podemos fazer? Se não tivesse a lei, como saberíamos que estaríamos errados? Glória a Deus pela palavra de Deus que nos orienta até mesmo nas nossas falhas. Então, quando a gente lê a palavra e a gente se encontra, olha, eu estou aqui não atendendo isso que Deus quer, significa que o Espírito Santo está olhando para você e dizendo, olha, por que não a gente começar a dar passos de fé a ponto da gente caminhar de forma agradável ao Senhor? O segundo está lá em Mateus 9,13, Jesus falando para a gente, ide porém aprender o que significa misericórdia, quer e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, gente, não é uma questão formalista, servir a Deus não é uma questão formalista, é uma questão de decisão. Eu quero servir a Deus, eu quero andar com Deus, e eu vou fazer com que a minha vida seja um sacrifício vivo agradável. Não é a roupa bem bordada e adornada do fariseu, da qual Cristo comenta, que olha, vocês parecem um belo sepulcro, bonito por fora e por dentro não se aproveita nada. Deus quer que o nosso interior seja perfeito, e Ele pode fazer isso, pode transformar isso nas nossas vidas. A caminhada com Deus é mais prazerosa quando nos libertamos dos ritos, pois os ritos exaltam mais quem faz do que a Deus, mas viver em obediência, em louvor e adoração a Jesus é o que Deus espera de nós. Deus espera que a gente obedeça sem cabresto para que estejamos sendo retocados. Nós somos livres. Quem nos deu essa liberdade? Cristo Jesus. Cristo Jesus nos tornou livres. O véu se rasgou lá no dia da sua crucificação, na hora exata em que ele deixou essa terra como ser humano. O véu se rasgou para que pudéssemos ter acesso direto a Deus. Mas para poder ter acesso direto a Deus, precisamos estar bem preparados, porque diante de Deus não existe pecado. Diante de Deus temos que estar preparados. Por isso que nós devemos estar sempre buscando a santidade. A santidade deve ser um alvo para nós. Agora, não é o que eu faço, não é como eu faço, mas sim, olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na vida do meu irmão, olha o que Deus fez naquela região, olha o que Deus faz quando uma pessoa se submete a Ele. Eu estava assistindo um videozinho desse na internet que falava de uma cidade alemã lá no Rio Grande do Sul. E essa cidade
cidade alemã, colonizada pelo povo lá, germânico. É uma cidade muito bonita. É desses vídeos do YouTube, desses influenciadores que saem andando e apresentando a cidade. Uma cidade baita bonita. E a pessoa ia visitando lá e olha só que igreja bonita. Aí eu olhava assim, gente, aquilo ali é uma igreja luterana. Aí andava lá no outro pedaço, outra. E ó, a cidade, se eu não me engano, tinha 3 ou 4 mil habitantes. Não era nada assim, não. Se bobear, podia rolar do tamanho de lá. Mas imagina um negócio bonito. É comida assim, que eles olham e quase caem da cara. Aí, o outro lá rodou, aí apresentou umas 3 igrejas luteranas. E depois passou uma católica. O que a gente pode pensar nisso? Esse povo caminhou com Deus desde que chegou, vieram da Alemanha e trouxeram o evangelho, vieram para cá, são evangélicos desde 1800, sabe quando? Olha o tanto que Deus fez eles prosperarem. Não estou dizendo que eles buscaram a prosperidade, não, mas a prosperidade alcançou porque eles serviam a Deus e servem a Deus até hoje. Vídeo muito bonito, uma cidadezinha chamada Westfalen, uma coisa assim. Gente, Deus quer assim. Olha só o que Deus fez. Eu quero ver aqui. Olha o que Deus fez naquele local. Pela fé daquelas pessoas, pelo compromisso, pela caminhada com Deus. Lembra que eles atravessaram lá, naquele navio, não sei se era confortável ou não, largaram tudo lá na Alemanha, vieram para cá e trabalharam naquela terra lá, não sei o que tinha, sei lá, só mato, não sei, encararam tudo lá hoje, uma maravilha. Olha o que Deus fez naquele lugar, porque aquele povo é fiel. Então, gente, não é o que eu fiz, não é o que eu posso fazer, mas sim o que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, na vida da nossa comunidade, a partir da fé que nós temos. Lições de Salmo 15. Aí estão os 10 apontamentos do Salmo 15. Aquele cuja conduta é íntegra. Então a lição básica do Salmo 15 é que devemos buscar a integridade. Integridade é ser transparente. Não é ser transparente translúcido, né? Não é ser translúcido, né? Então aqui não é nada disso. Ser transparente é ter, vamos dizer assim, uma alma pura, uma alma honesta. É aquele simplesão lá de Jesus, do nosso palavreado, é simples. Olha a palavreado do crente. Sim. Vai representar o quê? Sim. Não. Vai representar? Não. O que passar disso aí tem procedência maligna. Talvez tenha procedência maligna. Por quê? Nós temos que ser o que realmente somos. Aonde? Em todos os locais. Todos os locais eu tenho que ser a mesma pessoa e tenho que comportar da mesma maneira. Seja na igreja, onde a gente vem perfumadão, bonitão, seja lá com o nosso relacionamento com o cônjuge, com os nossos filhos, seja lá no trabalho, seja onde for, andando na rua, quando for comprar aquele pãozinho, o que vier às nossas mãos a gente precisa fazer com todas as nossas forças, como se fosse para o Senhor. Então, ser transparente nas nossas relações pessoais, tanto para com o ser humano, também conhecido como o nosso próximo. Também, eu falei também, mas foi redundante aqui, né? E também para com o nosso Deus,
o nosso Senhor. Aí a parte que não dá, olha, não tem como a gente ludibriar Deus. Não tem, gente. Eu posso até tentar ludibriar vocês, mas não adianta, Deus está vendo. Diante de Deus, Ele esquadrinha o coração. Não dá para tentar enganar Deus, contar a história para Ele, fazer um arrazoado para tentar convencer Ele, muitas vezes, uma nossa intenção que não é boa, perfeita, bonita, não é. Então, nós precisamos ser transparentes nas nossas relações, e isso demonstra, quando a gente é transparente, que nós não nos deixamos Deus transformar a nossa vida. Porque se provém de uma fé obediente, qual é a linha que a gente tem que seguir? Não é a linha do mundo. A linha do mundo jaz aonde? A linha do mundo jaz aonde? O pensamento do mundo jaz aonde? No maligno. Então, quando a gente vê as coisas do mundo, por mais, muitas vezes, possam ser agradáveis aos nossos olhos, mas a gente precisa respirar fundo, muitas vezes até, opa, eu tenho que cuidar aqui, porque senão daqui a pouco eu estou escorregando. Porque o mundo é contaminado pelo pecado, é contaminado pelo mal, e o mal é representado pelo inimigo das nossas almas, o inominável. Então a gente tem que cuidar bastante dos nossos olhos, diz o Senhor Jesus. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Nós precisamos estar sempre atentos, espertos, vigiando e orando. E o padrão do mundo, muitas vezes ele foge da orientação bíblica. E se fugiu da orientação bíblica, opa, não serve para mim. Por mais que muitas vezes seja agradável. O apóstolo João, aquele que era querido de Jesus, na sua primeira carta, capítulo 5, 19 e 21, ele diz assim, sabemos que nós somos judeus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado um entendimento para reconhecer o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É um baita sinal de alerta para a gente, né? É quase aquela placa de stop lá no cruzamento, sabe? Pare! Nós sabemos o que é verdadeiro, nós sabemos aonde está a verdade, nós sabemos a quem recorrer, só cair se a gente quiser. Diz a palavra, não sei onde, mas eu vou falar de memória aqui, depois a gente pode procurar você. Diz assim, olha, cuidado que o inimigo das nossas almas é tão sorrateiro que no final dos tempos ele vai enganar até os escolhidos. Não todos, claro. Ele vai enganar até os escolhidos. Olha, vamos dizer assim, o trabalho que ele vai ter para nos tentar ludibriar. Então a gente tem que estar atento. Aí, o primeiro ponto ali, quem pode habitar na casa do Senhor? O que pratica o que é justo. Justiça tem ligação com fé. A fé me leva por caminhos onde se vive pela certeza de que a minha porção vem de Deus. Quer ver um exercício legal, gente, da vida? Só queira aquilo que vem de Deus. O que vem, que não é de Deus, você não está perdendo nada, vai ser problema na sua vida. Aí você pode ser justo, lembra? Esquece o mundo, se liberte das coisas do mundo, e aí você pode ser justo. Olha, não me interessa esse assunto, não me interessa esse negócio, porque eu só quero Deus mostrar para mim que Ele está me dando. Então, isso aqui é teu, pode
levar. Pode levar. Quem fez isso? Abraão e Ló. Lembra lá, Abraão e Ló, quando eles estiveram ali, no momento que tiveram que separar? Abraão chegou para Ló, escolhe aí. Aí Ló olhou para um lado, ele seco, olhou para o outro lado, tudo verdinho, né? O que ele quis? Eu vou para ali, né? Está verdinho, né? Aí Abraão falou, não, para cá. Quem prosperou? Quem estava com Deus. Não, gente. Com Deus até o deserto floresce. Seja justo sempre. A justiça tem ligação com honestidade, porque provém da empatia. Então, quando a gente olha para o nosso irmão e a gente se coloca, né, no local do nosso irmão, vamos colocar aqui na posição do irmão. Muitas vezes a pessoa está vivendo uma dificuldade, está vivendo um problema grande. Você está ali em condições de dizer assim, tá bom, Deus te abençoe, meu irmão, vai lá, Deus te abençoe. A gente se colocou na condição de poder ser canal de bênção, porque eu vi a dor da pessoa e não deixei meu coração ficar ali, né? Vamos dizer assim, aquele negócio que fala que a pessoa só pensa em dinheiro, né? Esqueci essa palavra aí. A pessoa é egoísta, só quer ganhar, né? Que de coração fala a verdade. É o segundo lá. A verdade é o elemento que nos liga a Jesus e nos afasta do mal, pois nos ensina que toda mentira tem procedência maligna. Devemos ter muito apreço pela verdade. Eu acho que já terminei falando bastante sobre isso aqui, né? Terceiro, para a gente pensar, eu juntei os três ali, que a língua não profere difamação, que faz o mal ao seu próximo, calunia e que não calunia contra o seu vizinho. Aí eu peguei os três termos aqui técnicos. Difamação é a ação de atribuir falsamente um fato negativo a alguém, com o objetivo de desprestigiá-lo ou desacreditá-lo. Então, difamação é quando alguém chega assim, o Marcelo é ladrão. Está me difamando, está me atribuindo como se eu fosse uma pessoa que não merecesse confiança. Eu acho que essa é a ideia. Calúnia é quando a pessoa chega e fala assim, quem roubou aquilo ali foi o Marcelo. Mas ela não viu. Ela simplesmente apontou o dedo. Isso é calúnia. Gente, tudo isso é crime, tá? Na lei brasileira. E peguei a hipótese também de falar mal dos outros, é o ato de ressaltar possíveis defeitos das pessoas. A ideia de quem fala mal é se promover, de forma que a outra saia rebaixada, denilida. É uma forma da gente se colocar em uma condição de superioridade. Cristo condena essa questão da maledicência, porque ele aponta para a gente uma saída maior e mais nobre. Ele fala assim, olha, aquele que quer ser grande no reino de Deus, sirva, considere as pessoas superiores a você. Olha como é que o inimigo ele é ardiloso, né? Olha como ele é ardiloso. Então, muitas vezes eu desconstruo uma pessoa ali fazendo um comentário maldoso, às vezes até essa intenção, lógico, mas sempre tem ali a ideia de que ela vai ser diminuída. Então, se ele é ruim, quem é bom? Sou eu. Se eu falo que alguém é ruim, só sobrou o bom, quem é bom? Sou eu. Então, Deus convida a gente a pensar de uma forma diferente a partir de Jesus. Ele fala assim, olha, que a gente olhe para as pessoas e queira que elas sejam amadas. Por quê? Por mim. Porque é amado de Deus. Então, quem é que merece toda a honra? Ele.
assim, olha, o verdadeiro amigo dá a vida pelos seus amigos. Quem serve a Cristo precisa também dar a vida. Não estou dizendo que a gente tem que ir para a cruz, não. Mas a gente dá a vida como? Servindo, trabalhando, orando, indo ao encontro, aconselhando, fazendo o possível para que Deus alcance aquele coração e aquele coração venha se converter e se render aos pés de Jesus. O convite de Jesus é amar o nosso próximo ao ponto de orar para que tenhamos para com esse próximo o mesmo perdão, a mesma misericórdia recebida dos altos céus. É assim a oração do Pai Nosso? Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, não precisa falar, né? Vamos pular. É sobre o fazer o mal, ele fala de fazer o mal. Fazer o mal é pensar sobre onde encontramos a nossa satisfação pessoal. Logo, nós não podemos ter prazer em prejudicar a outra pessoa, pois de nós não pode sair coisa ruim. Ou então a gente pode estar fazendo esse mundo mentiroso. Deus nunca vai ser mentiroso, não é assim? Eu acho que o apóstolo Pedro comentou alguma coisa assim. Olha, Deus diz que do nosso interior sairia um rio de águas vivas. Foi assim? Não foi assim que Jesus falou? Aquele que crê e foi transformado, do seu interior sairá um rio de águas vivas. Está no Evangelho de João, eu não sei se é o capítulo 3 ou 4. Ali o convite para você chegar lá dele. Então, da nossa boca não pode sair maldição. Do nosso coração não pode sair a alegria, o prazer de ver alguém que necessita de amparo, caminho e a gente não estender a mão. Então, a gente não pode desejar nem fazer um mal a ninguém. Muito pelo contrário, da nossa vida tem que sair sobre de bênção. É a questão ali, o que rejeita, o que é reprovável. Nós devemos amar a pessoa humana, mas rejeitar, reprovar a prática do pecado. Se a prática é contrária à vontade de Deus, então devemos compactuar. Isso às vezes acontece muito nas redes sociais, né? Aquelas pessoas que estão na mídia, muitas vezes a gente está ali, ó, sabe, vamos dizer assim, quase idolatrando aquele ser humano. Aí a gente vai olhar, o que essa pessoa faz de fato? Gente, meu Deus do céu, essa pessoa não é referência em nada para ninguém. Mas aí a gente está lá, seguindo no Instagram, curte tudo que a pessoa faz, está ali, promovendo, e muitas vezes até imitando o espaço. Isso pode ser desde um jogador de futebol, uma pessoa famosa, em determinados aspectos da nossa vida. O que é o convite de Deus? Olha, se algo que alguma pessoa faz é reprovável, não é que a pessoa é reprovável, não, eu vejo assim, né? Olha, o que a pessoa está fazendo, ela merece ser orientada, vamos pensar assim. A gente não pode se mentir. A gente também precisa falar. A gente precisa falar aquilo que Deus quer que a pessoa ouça. Muitas vezes, eu me incluo nesse cara. Muitas vezes a gente, para ficar bem, eu acho que eu me incluo praticamente todos, tá? Mas muitas vezes a gente é omisso, porque a gente quer ficar no meio da pessoa. Eu vou perder a amizade se eu falar para ele que isso que ele está fazendo é ruim. Eu vou perder a amizade se eu falar para ele que eu sou cristão. Eu vou perder a amizade se eu chamar ele para ir na igreja. Mas eu não quero perder essa amizade, né? Eu não quero. E aí a gente termina deixando
o que é importante para depois. Que honra e que os que temem ao Senhor. A Bíblia traz um ponto muito marcante para a gente refletir. Que nós temos que abençoar a todos. Indistintamente, a todos. Nós temos que ser bênçãos e abençoar a todos. Mas ele deu a prioridade para alguém. Essa prioridade é para quem comum da mesma fé que você. Ele fala assim, olha, a gente deve abençoar todos, mas primeiramente aquele que vem para a igreja, aquele que ora, aquele que está aqui com Cristo, igual a você. Primeiramente. Então, mas eu não gosto do irmão. Deus está falando isso que pode gostar. Lá no céu tu vai entrar no céu dizendo que não gosta do irmão? Olha, cuidado, vamos orar. Não existe esse negócio. Muitas vezes você está com a bênção na mão do irmão ali, desesperado, esperando a bênção. Mas aí eu não vou dar porque não simpatizo com a pessoa. Então, gente, nós devemos abençoar todos, especialmente aqueles que caminham com a gente na fé. O que cumpre a promessa, mesmo sendo prejudicado, essa aí dói bastante, né? Muitas vezes a gente, para conseguir alguma coisa, a gente faz aquela bravata, né? Se você fizer isso, eu vou fazer aquilo com você. Aí tem até um assunto que a gente cuidado com o que a gente promete, né? A gente tem que ter cuidado com o que vai prometer. Mas, mesmo você prometer alguma coisa legal, a pessoa foi lá, te abençoou, tu recebeu a bênção, né? Agora eu vou falar a bênção, está feliz, ganhou. Mas a pessoa está esperando o sinal, cumprir a promessa. Ela não, muitas vezes, perdeu hoje de sono para poder chegar lá no teu objetivo. Agora é bem tempo de você ir lá e entregar lá aquilo que você prometeu para ele. Aí a gente pensa na nossa mente capitalista, assim, mas aí eu vou perder, né? E é tão fácil sair dessa jogada, é só fazer, né? É só cumprir, é um cumpro. E aí vai tudo bem. E vão ser lá tantos reais, sei lá, deixei de gastar alguma coisa, deixei de fazer alguma coisa. Gente, mais vale a nossa consciência tranquila, mais vale a nossa paz com Deus, do que qualquer benefíciozinho, seja material ou imaterial, que a gente usufrua, quebrando a nossa palavra. Lembra que a gente precisa ser transparente? Então, mesmo que seja dolorido, mas cumpra a sua palavra. Aquele que empresta e não visa lucro, ser instrumentos para abençoar e não tornar a vida do outro mais pesada. Então, se você sentiu de Deus no coração que era para abençoar alguém que te pediu alguma coisa, se você sentiu de Deus, vá lá na pessoa. Mas não acharca mais a vida do irmão, não. Tem gente que gosta até de viver disso, né? Emprestando, e aí sai sobrevivendo ou juntando mais dinheiro às custas desse suor a mais que a pessoa vai ter que fazer para poder te devolver ali o que você emprestado para você. Isso aí torna a gente bastante desumano. Porque você tem tanto que quer roubar um pouquinho de quem tem. E por último aí, aquele que não aceita esse suborno contra o inocente, fazer com o outro o que gostaria que fizesse com você. É dizer, pode quando realmente pode haver tal permissão. E não pode somente quando absolutamente não puder permitir.
a gente, nesse ponto, a gente vive uma condição da autoridade de Deus. Nós temos autoridade muitas vezes de decidir. E aí a gente usa a nossa autoridade para o mal. E aí chega uma pessoa que é querida nossa e a gente decide, tudo bem, vai lá e faz, eu permito. Aí chega uma outra pessoa que não é querida nossa e pede exatamente a mesma coisa, e aí a gente se enche da autoridade, né? Já que ele com a caneta na mão, ele decide, eu gosto de você, então. Essa é uma forma da gente usar aqui uma espécie de socorro contra quem se a gente favoreceu, vou favorecer o outro da mesma forma. Se é justo, a gente consegue. Se não é justo, a gente diz não. A gente precisa estar com a nossa posição de forma que Deus seja louvado em tudo, inclusive nas nossas decisões. Então, aceitamos suborno de várias formas, nem sempre envolve recursos. Nem sempre envolve recursos. Então, seja bênção. O Salmo 15 termina com essa grande expressão. Aquele que procede dessa maneira nunca será abalado. Uma promessa. Olha que legal, Deus dizendo para você, olha, não fique ali preocupado se você faz tudo aquilo ali perfeito. Se preocupe em que você queira atingir aquele objetivo, porque quando a gente atinge aquele objetivo, a gente coloca lá um baita de sorriso, a gente faz aquilo, como fiz no exercício da música, a gente coloca um belo sorriso em Deus. Deus se alegra quando a gente quer agradá-lo, e quando a gente tenta colocar tudo isso em pauta, a gente está querendo agradá-lo, está querendo servi-lo, está querendo fazer, porque a vontade dele seja também a nossa vontade. Então, esse é um convite de Deus para nós, não a perfeição, mas a obediência, para que Deus possa realmente ser Deus na nossa vida. Quando a gente permite se espabilhar dessa forma, a gente está permitindo que Deus seja Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente se faz Judas, muitas vezes a gente se faz Pedro, e muitas vezes a gente se faz Deus, querendo fazer o papel de Deus, querendo achar que temos as nossas próprias verdades, querendo seguir os nossos próprios desígnios, querendo caminhar nas nossas próprias orientações. E o fim de tudo isso pode ser bastante claro. Como pode ser a primeira leitura do Salmo? A primeira leitura é, poxa, Deus, eu não enquadro nada disso daí. Eu não sou digno de estar na tua presença. Mas uma leitura gostosa, bem legal, desse é assim, Deus, eu quero ser assim. Faz em mim a sua vontade. Faz em mim o seu querer, para que a minha vida seja igual à sua, para que eu possa ser digno de estar na tua presença. E mesmo se em alguns pontos desses eu ainda não atingi o teu propósito, o teu objetivo, Senhor, derrama mais graça, derrama mais o teu amor, para que eu possa chegar no objetivo que o Senhor tem para minha vida. Que Deus assim se sirva em abençoar a sua vida, o seu coração, que você possa, e eu também, meditar ainda mais em tudo isso que Deus tem para nós, não só no Salmo 15, mas no Sermão da Montanha, em todos esses aspectos que Deus deixa como tesouros da vida, para que a gente possa ter passos firmes, concretos e retos até a Jerusalém Celestial. Amém? Vamos ficar de pé? Cadê a equipe de louvor? Não vai ter música? Não vai? Vai. Senhor,
Deus, a nós aqui nessa igreja, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, cada vida, cada coração aqui, Senhor. E nos ensina, Senhor, a caminhar pelos caminhos da integridade, Senhor, para que a gente possa, Deus, ter as nossas vestes alvas como neve, assim como nós cantamos. É possível sim, Senhor, porque o Senhor diz que é o sangue de Cristo, Senhor, que purifica de todo pecado, que nos deixará, Senhor, nessa condição. É no nome de Jesus, Senhor, que pedimos. Amém.
como os irmãos já sabem, a gente tem o nosso culto de oração e os irmãos possam estar participando toda quarta, às 19h30. Aos sábados acontecem os nossos encontros de jovens aqui na igreja, os pedidos adultos. Agora é o aniversário da igreja, né? Sim. Eu ia falar. Mas essa semana que vem agora a gente vai estar comemorando o aniversário da nossa igreja. E é um dos motivos que a gente tem para agradecer. Eu ia ler para os irmãos lá em 1 Tessalonicenses 5,16, diz assim: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. A nossa congregação já vai fazer 4 anos aqui na Casa de Jabolá e Deus, ele, desde o início, tem nos sustentado. Nunca deixou que nada faltasse. E uma prova disso é que a gente estava sem instrumentos. A nossa igreja estava sem instrumento próprio da igreja. Tanto que esse violão aqui é de um jovem que está congregando aqui na igreja. E hoje a gente recebeu o nosso violão novo e o baixo novo. E a gente ainda recebeu uma mini guitarra para alguma criancinha que quiser aprender a tocar. Mas Deus, ele nunca deixou que nada faltasse aqui na nossa igreja. Ele sempre tem sustentado todos os nossos desejos, até coisas que a gente acha que a gente nunca pensou que poderia ter, Deus sempre tem dado pra gente. Então, na semana que vem, a gente vai estar comemorando o aniversário da igreja no sábado e no domingo. No sábado vai ser com os jovens e com as crianças, e no domingo será com a congregação toda. Teremos bolo, podemos estar em comunhão, então que os irmãos possam estar procurando a gente para estar participando, estar nos ajudando. E seria basicamente isso, os avisos da semana. O curso de oração na quarta, o treino de jiu-jitsu tem acontecido aqui na igreja, na terça e na quinta, para os kids às 17h30 e para os adultos e os jovens às 6h45. Amém? Você está orando? Senhor Jesus, Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esta noite. Te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui, cada criança, cada adulto, cada jovem. O Senhor é bom e a tua misericórdia está derramada por nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra que foi aqui ministrada. Nos ajude, Senhor Deus, a ser pessoas obedientes, servos fiéis, Senhor Jesus, na tua casa. Obrigada, Senhor Deus, por ter nos perdoado, por ainda, Senhor Jesus, nos perdoar. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelos bens que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos instrumentos que o Senhor nos permitiu ter. Que possamos, Senhor Jesus, continuar aqui na tua obra, que o Senhor venha dar força, Senhor Jesus, para estes irmãos, que o Senhor abençoe as famílias que não puderam estar aqui hoje, que o Senhor abençoe a casa delas, o coração delas, proteja, Senhor Jesus, de todo mal. Te agradeço, Senhor Deus, por esta semana que está se encerrando e pela semana que irá iniciar. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos possam ir em paz e